Bom dia, boa tarde ou boa noite, minha querida aluna, meu querido aluno. Vamos iniciar nossa aula síncrona a respeito de circuitos elétricos. É um assunto que está dentro do conceito de eletrodinâmica. Até o momento a gente estudou eletrostática, que é o estudo das cargas que não estão em movimento, né? Que estão é, em- dentro de um condutor e elas não têm um fluxo guiado. E já aqui em eletrodinâmica a gente vai trabalhar com circuitos elétricos em que há um movimento de cargas elétricas, né? E dentro de um fio condutor. Então a gente chama esse conceito, né, esse estudo que faz um trabalho com as cargas elétricas em movimento, a gente chama de eletrodinâmica. Bom, então aqui vamos iniciar o nosso conceito, né, o conceito a respeito de corrente elétrica. Né? Nós temos alguns aparelhos que utilizamos no nosso dia a dia, como a lâmpada, por exemplo, o liquidificador também utilizamos no nosso dia a dia, o celular a gente utiliza também no nosso dia a dia, né? Todos esses aparelhos aí que a gente chama de aparelhos elétricos, a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Mas o que é que faz esses aparelhos funcionar, né? O que é que faz essa lâmpada acender? O que é que faz o motor do liquidificador girar a espátula lá dentro? O que é que faz o celular produzir luz, produzir som, né, vibrar, entre outras coisas que ele possa fazer, né? Todos esses aparelhos aí, eles funcionam a partir de uma só coisa, né? Eles funcionam a partir de uma corrente elétrica, ou seja, que leva energia elétrica para esses aparelhos. Então, o que é que faz esses aparelhos funcionarem? É justamente o fluxo de cargas orientada, né, que sai de um ponto até outro e que passa por esses aparelhos, né? Nós vamos trabalhar mais sobre esses aparelhos que a gente chama de receptores mais lá para frente, mais lá no final dessa aula, ok? E vamos estar trabalhando agora sobre o princípio desse conceito de corrente elétrica, né? O que é que faz essas cargas se movimentarem, aonde é que elas se movimentam, né? Entre outras características dessa corrente elétrica. Mas é basicamente como vocês veem aqui embaixo, ó. Nós temos aqui que as cargas elétricas, né, no caso os elétrons, eles se movimentam pulando de um átomo para outro, né, e quando existe esse movimento orientado de cargas elétricas, a gente vai chamar de corrente elétrica. Então, vamos estudar sobre a corrente elétrica e os resistores, né? Primeiro a gente vai estudar a respeito dessas cargas elétricas em movimento, né, suas características, e depois a gente vai trabalhar com os resistores, certo? Nessa primeira parte da aula. Então, quando a gente liga um fio condutor a uma pilha, submetemos esse fio a uma diferença de potencial e, por consequência, um campo elétrico entre esses pontos. Então, essa corrente elétrica ela vai ser formada, ela vai ser gerada a partir de um campo elétrico existente entre os terminais desse condutor elétrico em formato de fio elétrico. Tá? Então, como entre esses pontos há um campo elétrico, é aplicada uma força elétrica nessas cargas elétricas, o que faz com que elas se movimentem dentro desse fio condutor. Esse movimento de cargas elétricas nesse fio elétrico, vamos dar o nome de corrente elétrica, certo? E essa corrente elétrica ela vai ter uma determinada intensidade, quanto maior for a quantidade
a quantidade de cargas elétricas que estiverem participando desse movimento orientado de cargas elétricas, né? E é claro, a gente só vai ter um, uma corrente de cargas elétricas passando pelo fio somente quando tivermos um circuito fechado, né? Circuitos abertos não tem uma produção aqui de campo elétrico, né? O campo elétrico não vai passar por todo o fio, certo? E aí não vai haver uma corrente elétrica, né? Então, somente aqui, ó, quando nós temos um circuito fechado, é que teremos um movimento orientado de cargas elétricas. Um conceito que a gente precisa saber também a respeito desse movimento de cargas elétricas é o sentido dessa corrente elétrica, né? A corrente elétrica ela vai do positivo para o negativo ou do negativo para o positivo. Bom, nós vimos anteriormente, lá nas primeiras aulas, que são as cargas negativas que se movimentam dentro de um condutor, né? Então, como vocês podem ver aí, são os elétrons que saem, que se movimentam pulando de um átomo para outro átomo, certo? Só que por convenção histórica, o sentido da corrente elétrica ela não será do negativo para o positivo. A gente vai considerar que o sentido da corrente elétrica vai ser do positivo para o negativo, né? Então, observe que essas cargas positivas dos átomos se movem para o lado negativo da bateria devido à perda momentânea da carga negativa dessa camada de valência. Então, observe aqui que quando essas cargas elétricas se movimentam de um átomo para outro, momentaneamente ela fica positiva, ela fica sem uma carga negativa, então ela fica positiva. Então, se a gente considerar o movimento de elétrons, né, cada uma dessas cargas elétricas como o nosso ponto de referência, a gente vai ter aqui a carga positiva se movimentando também, né? Então, a gente pode observar que, considerando a carga, a corrente de elétrons, né, como ponto de referência, a gente pode considerar aqui um movimento de cargas positivas no sentido oposto, certo? Então, vamos estar considerando, por convenção histórica, é claro, que as cargas positivas é que se movimentam. Então, a gente vai ter um movimento de cargas elétricas do positivo para o negativo, certo? Então, é sempre do mais para o menos. A gente não pode esquecer disso, que é o que a gente considera apenas por convenção histórica, tá? Mas a gente sabe que, na realidade, são as cargas negativas que se movimentam de um átomo para outro, de um corpo para outro. Ok? Bom, a corrente elétrica ela tem alguns efeitos, né? Ela pode ter o efeito térmico, né? Que é quando a corrente elétrica ela provoca o aquecimento desse material, né? Então, nós temos diversos materiais que aquecem ao passar uma corrente elétrica ali. Na verdade, basicamente todos os aparelhos elétricos eles aquecem ao receber uma corrente elétrica, né? O celular, por exemplo, quando ele está sendo utilizado por muito tempo, ele acaba aquecendo, né? O liquidificador, quando você coloca um material muito denso dentro desse liquidificador, ele acaba sendo forçado a trabalhar mais, né? a gastar mais energia. Então, ele vai acabar aquecendo, né? A gente vai observar que ele vai acabar aquecendo. Mas
mesmo que não tenha um objeto denso, alguma coisa densa dentro do liquidificador, nós vamos poder observar também o liquidificador aquecendo, né, se a gente deixar esse liquidificador batendo lá o líquido, né, por muito tempo, né? Então todos os objetos, né, a televisão ela aquece também, a geladeira ela aquece, né? Então todos os objetos que utilizam corrente elétrica para funcionar, eles acabam aquecendo também, né? Mas nós vamos observar esse efeito que a corrente elétrica causa nos aparelhos, que é o efeito térmico, tá? Mas ele também provoca o efeito magnético, que a gente vai ver mais lá para frente em eletromagnetismo. Quando a gente observar que uma corrente elétrica ela provoca efeitos magnéticos, né? Efeitos de atração magnética. E também o efeito fisiológico, que é quando a corrente elétrica passa por corpos orgânicos e daí nós temos um efeito do choque elétrico, né? Quando uma pessoa, por exemplo, toma um choque, encosta em um fio elétrico de alta tensão, ele acaba sentindo esses efeitos da corrente elétrica no corpo. Ok? Então nós temos esses 3 efeitos aí. Nós vamos estudar basicamente aqui em eletricidade o efeito térmico e o efeito magnético, né? Um efeito magnético mais lá para frente. Bom, e colocando aqui em termos matemáticos, né, para a gente fazer uma análise da corrente elétrica, né, como é que a gente calcula essa corrente elétrica, se ela quando ela é muito intensa, quando ela é pouco intensa, né? Então, observe que a corrente elétrica ela depende da carga elétrica. Então, se passam muitas cargas elétricas em um condutor, nós temos uma corrente ali alta, né? Temos uma corrente intensa, né? Quando nós temos poucas cargas elétricas passando por um condutor elétrico, por um fio condutor, nós vamos ter aqui uma corrente elétrica baixa, uma corrente elétrica de baixa intensidade, certo? Então, a corrente elétrica ela vai depender do quanto de cargas elétricas passam através de uma seção transversal de um condutor elétrico. A seção transversal que eu falo é essa daqui, ó, um corte que é feito no fio e a gente conta quantas cargas elétricas passam por essa área de seção transversal, certo? Então, se passam muitas cargas elétricas por essa seção transversal, a gente tem uma corrente de alta intensidade. Se passam poucas cargas, nesse caso aqui, ó, nesse exemplo aqui do condutor que passam cargas azuis, a gente tem poucas cargas elétricas passando aqui pela seção transversal e assim a gente vai ter uma corrente elétrica de baixa intensidade. A corrente elétrica também vai depender do tempo que demora para passar essas cargas elétricas. Se o tempo for muito alto, se ele demorar muito tempo para passar essas cargas elétricas, a corrente vai ser, obviamente, mais lenta. Dessa forma, uma corrente de baixa intensidade. Se ele demora pouco tempo para passar uma quantidade de corrente elétrica, então nós temos aí uma corrente elétrica que passa muita carga elétrica em um pouquinho só de tempo. Então nós temos uma corrente elétrica de alta intensidade. Então, por esse motivo, a corrente elétrica que a gente vai chamar de I, certo? Nós vamos representar a corrente elétrica pela letra I. Nós vamos representar pela razão entre a quantidade de cargas elétricas que passam por uma seção transversal do condutor e quanto tempo essa quantidade de carga elétrica demora para passar por essa seção transversal. Então, é a razão entre a carga elétrica e o tempo que essa carga elétrica demora para passar pela seção transversal, certo?
Então, a corrente elétrica, né, ela vai ser dada o quê? Pela carga elétrica dividido pelo tempo, que é em segundos. Então, Coulomb, que é carga elétrica, e tempo, que é segundo. Então, Coulomb por segundo é a unidade de carga de corrente elétrica, certo? E para substituir, né, para a gente representar a corrente elétrica por uma unidade específica, né, para mais característica de corrente elétrica, a gente vai chamar esse Coulomb por segundo de ampere, né, ampere, que a gente vai representar pela letra A maiúscula, né, simplificado pela letra A maiúscula. Então, ampere é a unidade de corrente elétrica, certo? Então, quando a gente for representar a corrente elétrica, o valor da corrente elétrica é 2, então 2 amperes. O valor da corrente elétrica é 3 amperes, certo? E existem dois tipos de corrente elétrica, né? A corrente contínua e a corrente alternada. A corrente contínua a gente vai chamar de DC, né? Que é Direct Current, que é a sigla em inglês. E a corrente alternada a gente vai chamar de Alternating Current, que é o AC, né? Corrente alternada em inglês. E a representação de corrente alternada vai ser esse tio aqui, né? Essa cobrinha aqui no meio, né? Que é a representação de corrente alternada. A corrente alternada a gente vai ver mais lá para frente, né? Não nesse assunto que a gente está desta aula sobre eletrodinâmica, mas mais para frente lá em eletromagnetismo a gente vai estudar as correntes alternadas, tá? Então, a corrente contínua, o gráfico dela, ó, de corrente por tempo, né, intensidade de corrente elétrica por tempo, o gráfico, vai ser uma linha reta paralela ao eixo do tempo. Já a corrente alternada, que é esse aqui que está à esquerda, vai ser uma corrente variável. Você vê que a corrente sobe, desce, sobe, desce, sobe. Né? Então a corrente ela está variando, ela vai no sentido, depois ela muda o sentido várias vezes em determinado intervalo de tempo. Né? A nossa corrente elétrica, né, daqui chega às nossas casas, ela é uma corrente elétrica alternada, né, que tem uma frequência de 60 Hz, significa que a cada segundo ela muda de direção, a cada 1 segundo ela muda de direção 60 vezes. Então, como ela muda de direção 60 vezes por segundo, a gente quase não percebe essa oscilação da corrente alternada. Né? O que a gente observa é uma corrente, é como se fosse uma corrente contínua. Né? Mas na verdade ela é uma corrente alternada que vai e volta, vai e volta, tá? Se você for pegar uma lâmpada incandescente, né, e você filmar em slow motion, você vai ver que ela fica piscando, né? Se você colocar lá em slow motion, você reduzir a velocidade do vídeo em 60 vezes, você vai ver essa lâmpada aí piscando várias vezes, né? Só que como a gente nossa visão ela se acostuma, né, com essa oscilação, a gente acaba não percebendo essa oscilação. Então a gente não percebe que está oscilando. A gente observa uma luz contínua, né? Mas se a gente colocar em slow motion, a lâmpada incandescente você vai acabar observando que ela tem uma oscilação, né? Ela fica piscando. Bom, e já a corrente contínua não, né? Você coloca a lâmpada lá, ela segue num sentido só, a corrente elétrica, e a lâmpada ela vai acender continuamente, né? Não vai ter essa oscilação como na corrente alternada, tá? Bom, vamos fazer aqui um exemplo, né, sobre esse assunto de corrente elétrica, tá? E também
utilizar alguns conceitos, né, incluir alguns conceitos a respeito de gráficos, né, que vocês veem muito lá em matemática. Então vamos aqui a essa questão. O gráfico ao lado, no caso aqui abaixo, né, mostra a intensidade da corrente elétrica que atravessa um fio condutor em função do tempo. Considere a carga elementar E igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, lembrando lá sobre carga elementar que a gente viu no início do ano letivo. Então determine, letra A, o valor da carga elétrica que percorre a seção transversal do condutor em 4 segundos. Então observe aqui que essa corrente elétrica ela aumenta até 10 amperes em 2 segundos, né? E depois de entre 2 e 4 segundos, ele mantém a corrente elétrica em 10 amperes. Certo? É isso que o gráfico aqui está dizendo, que a corrente elétrica saiu do 0, foi para o 10 em 2 segundos. E depois de entre 2 e 4 segundos, ele manteve a corrente elétrica em 10 amperes. Tá? E aí ele pergunta aqui, qual o valor da carga elétrica? Observe que a carga elétrica, né, que a corrente elétrica é carga dividido pelo tempo. Então, a carga elétrica vai ser a corrente vezes o tempo. Então, o gráfico aqui, ó, corrente por tempo, né, a área desse gráfico aqui de corrente por tempo vai nos dar justamente ao quanto de carga elétrica esse condutor recebeu durante esse período de tempo aqui de 4 segundos, certo? Então, a área desse gráfico aqui, ó, a área do gráfico, ela vai nos informar o quanto de carga elétrica passou por esse condutor durante esse intervalo de tempo todo de 4 segundos, né? Então, aqui, ó, a carga elétrica que a gente vai encontrar aqui vai ser justamente a área do gráfico. E observe que a área do gráfico é um trapézio, né? Então, como é que a gente calcula a área do trapézio, né? A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a base maior, nesse caso aqui, é o 4, né? Que é do 0 até o 4, né? Que é esse lado todo aqui do trapézio. Esse daqui, ó, de cima, ó, é a base menor, né? Entre 2 e 4 nós temos uma distância aqui de 2, então a base menor tem o valor 2. E a altura é esse valor aqui da corrente, ó, daqui do 0 até em cima, até essa medida aqui, 10, é a nossa altura do trapézio. Então nós temos aqui que a base maior, 4, mais a base menor, 2, vezes a altura, 10, vai nos dar, então, 4 mais 2, 6, vezes 10, 60, dividido por 2, 30. Então, a carga elétrica aqui, que esse condutor recebeu, né, que passou por esse condutor, nesse intervalo de tempo de 4 segundos, foi de 30 coulombs de carga elétrica. Certo? Respondendo aí a letra A. Na letra B, aqui, ó, está pedindo o número de elétrons que percorreu a seção transversal do condutor nesse intervalo de tempo. Então, vamos calcular aqui quantos elétrons percorreram essa seção transversal. A gente lembra lá do início, a primeira coisa que a gente viu nesse ano letivo foi como calcular a carga elétrica a partir da carga elementar, né? E do número de partículas que passam pelo condutor, né? Então, a carga elétrica vai ser o número de partículas, no caso o número de elétrons, vezes a carga elementar. Então, tenho que a carga elétrica, já foi calculada aqui anteriormente, é 30 coulombs, é igual ao número de partículas, o número de elétrons, vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Né? Então, esse 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 passa para debaixo do 30, fica dividindo. Então, 30 dividido por esse valor aqui, a gente pega 30 dividido por 1,6, né? E o 10 a menos 19 sobe. Então, nós temos aqui que fica 30 dividido por 1,6 dá 18,75, né? A gente pula uma vírgula utilizando lá notação científica, né?
Aí sobe um número aqui, ó, para a potência, então fica 1,875 vezes 10 elevado a 20 elétrons. Tá? Essa é a quantidade aqui de elétrons que passou pela seção transversal lá do condutor. E por último, aqui a letra C está pedindo a intensidade média de corrente elétrica entre 0 e 4 segundos. Né? Então, nós sabemos que a corrente elétrica é a quantidade de carga elétrica que passa pelo condutor, dividido pelo tempo que demora para essa carga elétrica passar por esse condutor, né? Por essa seção transversal do condutor. Né? A carga elétrica eu já encontrei, ó, a carga elétrica que passa pelo condutor nesses 4 segundos é 30 coulombs. Né? E o tempo total, né, que ele está pedindo, de 0 a 4 segundos, então o tempo total é 4 segundos. Tá? 30 dividido por 4 é 7,5 amperes. Então, a corrente elétrica média que passou por esse condutor é de 7,5 amperes, certo? Então, aqui nós vamos encontrar uma média da corrente elétrica entre 0 e 4 segundos. Não significa dizer que foi a todo tempo a corrente elétrica foi essa de 7,5 amperes. Tá? A gente pode ver pelo gráfico, ó, que de 0 a 2 segundos a corrente elétrica saiu do 0 e foi aumentando até 10. De 2 até 4 a corrente manteve a sua intensidade de 10 amperes. Mas não, entre 0 e 4 segundos não foi, ele não teve uma corrente elétrica de 10 amperes. Né? Houve aí uma variação, depois ele foi constante. Então, a média da corrente elétrica entre 0 a 4 segundos foi de 7,5 amperes. Bom, vamos ver aqui agora alguns elementos do circuito elétrico. Né? Primeiro vamos saber o que é um gerador. O gerador é todo aquele objeto que gera a energia elétrica para o circuito elétrico, né? Como por exemplo aqui a bateria, né? A pilha e entre outros instrumentos que geram energia elétrica, né? E aqui nós temos o gerador, que ele é o gerador, no caso das baterias, né, que tem corrente contínua. Eles serão representados aqui por esse símbolo. Esse símbolo aqui com dois tracinhos, um tracinho maior e um tracinho menor, né, sendo o tracinho menor é o lado negativo e o tracinho maior é o lado positivo. Tá? Então, todos os geradores que forem relacionados à corrente contínua, a gente vai representar aqui por esse símbolo, ok? E no caso daqui dos geradores de corrente alternada, no caso aqui esse aparelho aqui é um gerador de eletricidade, gerador hidráulico, tá? Ele tem nas hidrelétricas esses aparelhos, tá? Ou aparelhos mais complexos até do que esse, que geram corrente alternada, tá? Então, esses aparelhos aqui também são geradores que geram corrente alternada, aquela corrente elétrica que muda de direção, tá? E o símbolo dessa corrente alternada ele vai ser, ó, lembra lá da minhoquinha, né? Do tio, né? Seja tá, como você gostaria de representar esse símbolo, tá? Então, esse símbolo aqui, ó, que representa a variação da corrente elétrica, né, com um círculo com essa minhoquinha aqui dentro, vai ser a nossa representação no circuito da corrente alternada, certo? Então, nós temos aqui esse da direita, a corrente alternada, e esse símbolo aqui da esquerda da corrente contínua, ok? Bom, além do gerador, nós temos também o resistor, que é basicamente um componente eletrônico utilizado no circuito elétrico para controlar essas correntes elétricas, né?
Então, o resistor ele se chama assim porque ele resiste a essa corrente elétrica e ele faz com que dentro do circuito você possa controlar essa corrente elétrica, né, através do efeito Joule, por conta, lembrando lá do efeito Joule do segundo ano, que fala sobre a liberação de calor ao passar ao gastar uma determinada quantidade de energia. No caso aqui, a energia elétrica. Então, esses resistores aqui, eles dissipam a energia elétrica em forma de calor, né? E eles servem justamente para controlar essa corrente elétrica. Eles diminuem um pouco a corrente elétrica e controlam ela dentro desses circuitos elétricos, certo? E nós temos aqui dois tipos de resistores que podemos encontrar, que é o resistor de fio, que é usado em circuitos com altas correntes elétricas, né? Esses resistores de fios, eles são uma bobinazinha, né? São um fio de nicromo enrolado em um bastão de fibra de vidro, né? Então nós temos aqui um fio de nicromo que é enrolado em forma de espiral em um bastão, né? Então, nós temos esse primeiro tipo aqui de resistor e o segundo tipo é o resistor de carvão, que ele é utilizado em circuito de baixa corrente elétrica, né? Nós temos aqui a composição desses resistores de carvão, né? Que ele tem aqui um bastão de carvão granulado aqui dentro, tá? Nós temos aqui uma conexão metálica, né? Que está conectado diretamente com esse carvão, né? Então nós temos aqui uma plaquinha, né, metálica, né, tanto desse lado quanto do outro. Então você observa que não é um fio contínuo, né? Ele não é um fio que sai daqui e vai para o outro lado, não. Ele passa pelo carvão, primeiro a corrente elétrica passa pelo carvão e segue depois para o outro lado do fio, certo? O outro lado do resistor, tá? E nós temos aqui, é claro, um envoltório isolante para que cobre esses resistores, certo? Então nós temos aqui dois tipos de resistores, tá? Mas a gente já sabe que esses resistores eles servem para controlar o fluxo de cargas elétricas que passam por um condutor, ok? Então eles são componentes muito importantes em todo o circuito elétrico. Então o celular que você tem aí, o computador ou a televisão, eles utilizam de resistores em diversos tamanhos para poder controlar as cargas elétricas, o fluxo de cargas elétricas dentro desses circuitos, ok? E a representação deles, desses resistores no circuito elétrico, né, no desenho do circuito elétrico, ele vai ser representado assim, né, como se fosse um granulado, né, um vai e vem, tá? Ou a gente pode representar assim, dessa forma, como se fosse um retângulozinho, ok? A maior parte das situações a gente representa os resistores com esse vai e vem aqui, ok? Mas pode ser que em alguma avaliação do Enem ou então em outros, em um projeto de um circuito eletrônico possa ter essa figura aqui, certo? Essa figura aqui da direita no formato de retângulozinho. Então você pode encontrar das duas formas, certo? E se você encontrou de uma ou de outra, você já sabe que se trata de um resistor. E aqui nós vamos adentrar na lei de Ohm, né, que encontra uma forma de calcular essa resistência elétrica, tá, a partir de um resistor que está dentro de um circuito elétrico, né? Então, os resistores eles oferecem dificuldade à passagem de carga elétrica no circuito e denominamos resistência elétrica R, representado pela letra maiúscula R, a grandeza física que quantifica essa dificuldade. A lei de Ohm ela vai ser expressa por... Então, nós temos aqui que a lei de Ohm ela vai dizer que a resistência vai ser a diferença de potencial
né, certo? Que sai do gerador, dividido pela corrente elétrica do circuito elétrico, né? Então, o George Simon Ohm, né, ele definiu que a razão entre a diferença de potencial do circuito pela corrente elétrica vai ser o valor da resistência elétrica, né, daquele determinado resistor, né? E a resistência elétrica, que é a grandeza fica que quantifica essa dificuldade do movimento de cargas elétricas no circuito, ela vai ser dada pela unidade ohm, né, que é representada pela letra grega ômega, que é parecendo uma ferradurazinha, tá? E a gente lê ohm, tá? OHM, ohm, que é o sobrenome de George Simon Ohm, ok? Então a resistência elétrica tem a sua unidade em ohm, ok? E como a resistência, que funciona de acordo com a lei de Ohm, não varia em intensidade, o gráfico da diferença de potencial em função da corrente, ela será representada por uma reta, certo? Então, se a corrente está aumentando, a diferença de potencial também aumenta, tá? E o gráfico de diferença de potencial por corrente elétrica vai nos dar aqui uma reta constante para resistores ômicos, tá? Resistores ômicos, eles têm essa representação gráfica aqui como uma reta linear, né? Uma reta sem curvas, tá? Outro fator também que a gente trabalha dentro de um circuito elétrico é o fato do curto-circuito, né? O curto-circuito ele ocorre quando os polos positivo e negativo de um gerador eles são ligados por um fio. Então, se você ligar diretamente o polo positivo com o polo negativo, sem passar por algum tipo de dissipador de energia, né, ou por um resistor, ou por um receptor, né, o que é um aparelho elétrico, se ele não passa por nenhum aparelho elétrico e você liga o positivo com o negativo diretamente, você aí tem um curto-circuito, tá? Isso significa que o gerador ele vai acabar aquecendo exacerbadamente, né? Vai aquecer bastante, tá? E a depender da tensão elétrica desse gerador, ele pode até pegar fogo. E isso causa uma corrente extremamente alta passando pelo fio que praticamente não tem resistência, o que causa o aquecimento do gerador, tá? Então nós temos aí os dois fios que tem dentro de um cabo elétrico, né? O cabo elétrico ele tem lá o fio que passa a corrente numa direção e o outro fio que passa numa outra direção. Quando você liga esses dois fios, você está fazendo com que a corrente elétrica que passe por aí, né? Que a corrente elétrica ela vai passar apenas por esse aqui, ó, vai vir daqui e voltar por aqui, né? Então nesse ponto aqui nós vamos ter uma uma liberação de calor extremamente grande nesse ponto, tá? Então por isso que causa aqueles problemas, né, de fios pegando fogo por conta desse aquecimento muito grande quando esses fios encostam um no outro, tá? Quando o fio encosta um no outro, nós temos aqui que o fio ele acaba se aquecendo, ele vai aquecer muito mais nessa região aqui, já que é, a passagem, né, o contato entre esses dois fios é bem pequeno, né, então haverá uma resistência elétrica muito grande aqui, então haverá uma produção de calor muito grande nesse ponto, fazendo com que o fio derreta, né, e consequentemente pegue fogo por conta, né, que o plástico acabou queimando, né, e aí ele entrou em combustão, tá certo? Bom, e no circuito elétrico, né, aí está representado um esquema de um circuito elétrico. Nós temos aqui que
podemos classificar, né, podemos identificar determinadas características desse circuito elétrico a partir dos nós, dos ramos e das malhas, né? O nó em um circuito elétrico é o ponto no circuito em que há o encontro de 3 ou mais fios condutores dividindo a corrente elétrica. Então nós temos aqui, o ponto B e o ponto X, que são nós, né? Que há o encontro de 3 fios, né? Temos aqui o fio que sai de A, né? O XFA que vai até B, temos aqui o de XB e o CB. Então nós temos 3 fios que se encontram aqui no ponto B. Temos também aqui no ponto X, que tem um encontro aqui de 3 fios, né? Esse fio aqui, esse fio daqui e esse fio de cá. Então nós temos aqui nesse ponto X um encontro de 3 fios. O encontro de 3 ou mais fios, pode ser 4, 5, 6 fios também, tá? O encontro de 3 ou mais fios a gente vai chamar de nó, certo? E no caso aqui desse circuito, nós temos aqui 2 nós, o nó B e o nó X. Observe que C não é um nó, porque aqui não há encontro de 3 fios, né? Aqui é um fio só que passa, que quebra aqui, mas ele é representado, é a representação de um fio só, certo? Aqui nós temos apenas um fio, então nós temos aqui que C não representa um nó, tá? Só representa um nó, o encontro de 3 ou mais fios. Bom, e temos também como identificar o ramo nesse nosso circuito elétrico, né? Os ramos é qualquer trecho entre 2 nós onde a corrente elétrica é a mesma. Então nós temos aqui 3 casos, né? Nesse caso nós temos esse primeiro ramo, na verdade, né? Que entre os nós X e B, né? Nós temos esse primeiro ramo. Nós vamos chamar esse ramo de XFAB, né? Porque ele passa pelos pontos XFAB, certo? Então nós temos esse primeiro ramo. Temos esse segundo ramo aqui, o ramo XB. E temos o terceiro ramo, que é o ramo BCDX, certo? Então nós temos 3 fios aqui. Em todos esses 3, em cada um desses 3, né, nós temos uma corrente elétrica só que passa por todos eles, certo? Aqui nós temos uma corrente, né? Vamos chamar aqui de I1. Temos aqui de XB, no ramo XB, nós temos uma outra corrente, vou chamar aqui de I2, e XDCB, né, que é outro ramo, nós temos aqui outra corrente elétrica, outra corrente I3, certo? Claro que os sentidos aqui não são esses, tá, das correntes elétricas, tá? É só para representar. A gente vai estudar mais à frente como é que a gente identifica esses sentidos de corrente elétrica, certo? Mas aqui é só para a gente saber mesmo que nos ramos há uma passagem de corrente elétrica, ok? De uma corrente elétrica só, nesses ramos. Então, nós temos aí 3 ramos, então nós temos 3 correntes elétricas diferentes. E, por fim, nós temos as malhas, né? Nós temos aqui as malhas, que é o caminho fechado seguido por ramos. Então, nós temos aqui o caminho fechado BCDXB, né? Que é o primeiro caminho fechado. Esse caminho fechado aqui nós vamos é o que representa uma malha, tá? Então nós temos aqui, sai do B, C, D, X, B. Então nós temos aqui uma malha, certo? É um caminho fechado seguido por ramos, certo? Nós temos uma outra malha também, certo?
que é do outro lado, ó, que é o BXFAB. A malha XFABX, né, ou BXFAB, né, que é um caminho fechado, temos aqui uma outra malha. Então, nesse caso aqui desse circuito, nós vamos ter duas malhas, certo? E em cada uma dessas malhas nós vamos ter aí um valor de corrente elétrica passando por essas malhas, tá bom? Então, essas características do circuito elétrico, né, a gente vai ser importante para que a gente possa estudá-lo, né, fazer um estudo de qual corrente passa em determinado componente eletrônico desse circuito elétrico, entre outras características, outras utilidades que a gente pode dar se a gente identificar esses nós, esses ramos e essas malhas, certo? Então, no caso aqui, o nó, ele vai dividir a corrente elétrica, né? Então, se a corrente elétrica chega em B, essa corrente elétrica vai ser dividida nas duas direções, né? No caso do ramo, cada um dos ramos vai ter um valor de intensidade de corrente elétrica, então nós temos 3 valores de corrente elétrica aqui, temos o I2, I1 e o I3, e aqui nós temos as malhas, que são os caminhos fechados que a gente vai estudar separadamente, né? Quando a gente quer estudar de um lado só, a gente vê qual é a diferença de potencial, a corrente elétrica, entre outras coisas, em cada um dessas malhas, tá? E agora vamos trabalhar sobre a associação de resistores, né? As associações, as ligações entre resistores. A aplicação dessas associações de resistores, elas acontecem quando ligamos vários aparelhos em um mesmo circuito e consomem a energia que o gerador fornece ao circuito, né? Por exemplo, quando a gente está pegando aqui uma extensão, né, de vários plugs de energia, né, para fornecer para diversos aparelhos em uma mesma tomada, nós estamos aqui associando aparelhos, nós estamos associando receptores, né? E como cada um desses receptores tem uma resistência interna, né, eles também gastam energia em forma de calor, nós estamos também fazendo uma associação de resistores aqui, né? Aqui numa planta elétrica de uma casa, por exemplo, aqui é de um cômodo apenas, tá, gente? Mas aqui nós vamos ver nós podemos identificar os nós, nós podemos identificar como esses aparelhos eles vão ser associados, né? Nós temos aqui várias tomadas, então nós temos aqui a possibilidade de associação de vários aparelhos, né? Então, quando a gente utiliza diversos aparelhos em determinada constituição, em determinado formato, a gente tem aqui uma associação de resistores, já que cada aparelho tem uma resistência interna também, tá? Nós vamos ver também a associação de geradores, a associação de receptores mais lá para frente ainda nesta aula. Mas vamos ver aqui como é que a gente pode associar os resistores. O primeiro tipo de associação que a gente vai fazer é a associação em série, que é quando quando os resistores estão ligados um depois do outro, né? Nós podemos ver aqui que os resistores estão ligados em um fio só, estão ligados em apenas um ramo, tá? Quando os resistores pertencem a apenas um ramo, nós temos resistores ligados em série, tá? Nessa associação, a corrente elétrica passará com a mesma intensidade em cada resistor. Como eu já falei anteriormente, no ramo passa apenas um valor de corrente elétrica só, certo? Só as correntes elétricas vão se dividir quando se encontrar um nó, né? Mas não é esse caso aqui. A corrente elétrica que passa por cada um desses resistores é exatamente a mesma corrente elétrica, tá? Mas é claro, a diferença de potencial entre cada um desses resistores vai ser diferente, né? Para cada um desses resistores vai ter um valor de diferença de potencial
sendo que a somatória de todas as diferenças de potenciais para cada um desses resistores vai ser a diferença de potencial total fornecida para o circuito, tá? Ou seja, a diferença de potencial U fornecida para o circuito, através do gerador. Então, nós temos aqui o lado A e o lado B, né? Quando a gente segue aqui esse fio, né, nós não encontramos nenhum resistor. Quando chegamos aqui nesse ponto, ó, um pouquinho antes do resistor, nós podemos dizer, ó, não passou por nenhum resistor, então esse ainda é o lado A, né, é o potencial A desse gerador, certo? Quando ele passa por esse resistor, ele tem aqui um pouco uma dissipação de energia, né? Então haverá aqui uma perda de energia. Então o potencial, quando passa por esse resistor aqui, vai ser outro, né? Quando passa por ele vai ser um outro potencial. Então aqui nós vamos dar um outro valor de potencial, potencial C. Então, do C para o outro, depois do C, ele passa por um outro resistor, então ele perde um pouco da energia potencial, então aqui nós temos um outro valor de potencial D. Quando ele chega aqui, ele já está no potencial B, né? Ele perde um pouquinho e vai até chega num potencial B, que é justamente o valor da outra extremidade do gerador. Então ele vai aqui perdendo potencial, né? Quanto mais ele passa por resistores, mais ele perde potencial, certo? Então, entre cada um desses resistores aqui, nós teremos um valor de potencial elétrico, né? De diferença de potencial, ok? Então, a diferença de potencial total vai ser a diferença de potencial AC somado com a diferença de potencial CD e a diferença de potencial DB, certo? Somando todas essas diferenças de potencial, eu tenho aqui a minha diferença de potencial total, que é fornecida pelo gerador, ok? E aqui a resistência equivalente, né, como a diferença de potencial aqui, né, é a soma das diferenças de potencial que cada resistor é submetido, né, e eu tenho lá pela lei de Ohm que a resistência é a diferença de potencial pela corrente elétrica, né? Então eu tenho que a diferença de potencial, ó, é a resistência vezes a corrente, né? Eu tenho lá que a resistência é a diferença de potencial pela corrente, então eu posso dizer que a corrente elétrica, a diferença de potencial vai ser a resistência vezes a corrente elétrica, ok? Então, U é igual a R vezes I. Bom, então a diferença de potencial total vai ser a resistência equivalente, ou seja, a resistência total do circuito vezes a corrente elétrica, que vai ser igual à aplicação da lei de Ohm em cada um desses casos aqui de diferença de potencial. Vai ser a resistência 1 vezes a corrente, mais a resistência 2 vezes a corrente, mais a resistência 3 vezes a corrente. Colocando aqui a corrente elétrica em evidência, né, eu posso cortar essa corrente elétrica. Nós temos então, por fim, que a resistência equivalente, ou seja, a resistência total do circuito, pelo qual nós temos resistores associados em série, ou seja, que pertencem ao mesmo ramo, vai ser a soma de todas as resistências desses resistores, tá? Então, para obter a resistência total, ou seja, a resistência equivalente, é só eu somar todas as resistências do circuito dos resistores que estão em série, tá? Que pertencem ao mesmo ramo. Então, é só eu fazer a somatória, né? Então, por exemplo, aqui, fazendo um exemplo aqui, aleatório, tá? Eu tenho que essa resistência aqui é de 2 ohms, essa resistência é de 3 ohms, e essa resistência 3 é de 4 ohms. Então, qual seria a resistência equivalente? A resistência equivalente vai ser a soma de todas essas resistências, né? 2 mais 3 mais 4. Por que eu somei elas? Porque todas elas estão em série, tá? 2 mais 3, 5, mais 4, 9 ohms. Então, nós temos aqui que a resistência equivalente
vai ser igual a 9 ohms. É como se esse circuito aqui tivesse somente um resistor, cuja resistência tem valor de 9 ohms. Ok? Então, observe que é bastante simples esse caso em que a associação dos resistores está em série. Tá? É só você somar a resistência de todos os resistores em série que pertencem ao mesmo ramo. Tá? Mesma coisa com a diferença de potencial que é submetido a cada um desses resistores, é só você somar também a diferença de potencial deles. Certo? Bom, agora no caso da associação em paralelo, né? No caso da associação em paralelo, ocorre quando os resistores estão ligados em terminais submetidos a uma mesma diferença de potencial. Então, nesse caso aqui, observe que os resistores eles não pertencem ao mesmo ramo, eles pertencem a ramos diferentes. Quando os resistores pertencem a ramos diferentes, aí nós temos os resistores ligados em paralelo, tá? Então, observe aqui que haverá aqui essa corrente, quando passa por aqui, ó, ela se divide pelo nó, né? Nós temos aqui um nó, e quando ele passa por esse nó, essa corrente aqui se divide em corrente 1 e corrente 2, né? No caso aqui, corrente X. Então, nós temos aqui, ele vai se dividir para essa corrente 1 e para essa outra corrente aqui, na direção para a direita. E essa corrente aqui, quando ela encontra esse outro nó, ela se divide também, ó, em I2 e uma corrente para a direita. Então, aqui vai ser I3, né? Então, essa corrente aqui, ó, ela passa por aqui, vai passar por esse resistor R3, certo? Então, observem que esses resistores, eles não estão no mesmo ramo, estão em ramos diferentes, né? Eles pertencem, na verdade, a malhas diferentes, né? Então, nós temos aqui uma malha, a segunda malha e a terceira malha. Então, nós temos aqui resistores em ramos diferentes, então nós temos resistores em paralelo, tá certo? E observe que agora a corrente elétrica que vai passar em cada um deles vai ser diferente. Não vai ser a mesma corrente elétrica. No entanto, a diferença de potencial vai ser exatamente a mesma. Então, os resistores em paralelo, nesse caso aqui, eles vão estar submetidos ao mesmo potencial. Então, nós temos aqui, ó, o potencial A e o potencial B. Quando esse potencial aqui, ó, ele vai até esse ponto, né? Ele não passa por nenhum resistor. Então, nesse ponto aqui ainda é potencial A, certo? A mesma coisa dos outros pontos. Não passou por nenhum resistor, então aqui também é potencial A. Não passou por nenhum resistor, então esse ponto também é potencial A. A mesma coisa na volta. Os potenciais, os pontos aqui embaixo, não passam por resistores também. Então, todos eles são potenciais B. Então, todos os resistores estão submetidos a uma mesma diferença de potencial, que é a diferença de potencial do gerador. Certo? Então, se o gerador tem uma diferença de potencial de 10 volts, o resistor 1 estará submetido a uma diferença de potencial também de 10 volts. A mesma coisa o resistor 2 e o resistor 3. Certo? Bom, então, nesse caso aqui, a corrente elétrica, no caso a corrente elétrica total, ela vai ser a soma de todas as correntes elétricas que passam por todos esses resistores. Então, a corrente elétrica aqui, essa corrente elétrica, vai ser a soma da corrente 1 com a corrente 2 com a corrente 3. Né? Juntando essas correntes 1 com 2 com 3, nós temos a corrente total que sai aqui do gerador. Certo? Então, utilizando lá ainda a lei de Ohm, né? Nós temos que a corrente elétrica ela é a diferença de potencial dividido pela resistência, né? Fazendo aqui essa expressão, né? Pegando a corrente passando para cá, fica aí igual a 1 sobre R. Certo? Então, utilizando essa expressão aqui de que a corrente total vai ser igual à soma das correntes elétricas que passam pelos resistores, nós utilizando a expressão da lei de Ohm,
né, nós temos que a diferença de potencial dividido pela resistência equivalente vai ser igual à diferença de potencial dividido pela resistência 1 mais a diferença de potencial dividido pela resistência 2 mais a diferença de potencial dividido pela resistência 3. Se eu colocar aqui a diferença de potencial em evidência, eu posso cortar essas diferenças de potencial, então eu tenho finalmente que o inverso da resistência equivalente vai ser igual à soma dos inversos das resistências dos resistores, certo? Então, 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre a resistência 1, mais 1 sobre a resistência 2, mais 1 sobre a resistência 3. Então, assim que essa é a expressão para calcular a resistência equivalente no resistor em paralelo, né? Associado, os resistores no circuito elétrico associados em paralelo. Ok? E é claro aqui, ó, como a corrente, a gente pode observar nessa simulaçãozinha, as cargas elétricas, né, elas se dividem, né, entre um fio e outro quando passam por um nó. Nós temos aqui um nó e essas cargas elétricas aqui, elas vão se dividir de um lado e do outro, depender, é claro, da resistência de cada um desses materiais, né, desses aparelhos, né? Então, vai se dividir aqui essa corrente para um lado e para o outro. Então, observe que a corrente elétrica ela fica um pouco mais fraca quando elas se dividem em um nó, né? Então, a corrente elétrica ela tem uma determinada intensidade, ela vai se dividir aqui e nós vamos ter uma outra intensidade um pouco menor em cada uma desses ramos, né? Esse ramo de cima e o ramo de baixo. Ok? Então, observe que a corrente elétrica ela diminui de intensidade, né? Observe aqui nesse outro caso também, que é a mesma coisa, só que aqui nós temos 3 resistores ao invés de 2. Observe que aqui a carga elétrica ela se divide e nós temos a intensidade de carga elétrica diferente em cada um deles aqui. Okay? A corrente elétrica ela vai diminuir quando ela passa por um nó, quando ela se divide ao passar por um nó, tá certo? Bom, vamos aqui a esse exemplo para que a gente possa fazer um apanhado de tudo que a gente viu até o momento. Tá certo? Nós temos aqui para encontrar a resistência equivalente do trecho do circuito AB. Então, é esse circuito todo aqui entre essas extremidades AB. Tá? Então, ele quer que você encontre a resistência equivalente de todos esses resistores aqui juntos. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro, a gente vai fazer fazer a identificação dos potenciais, né? Nós temos aqui o ponto A. Quando passa aqui por esse resistor, nós temos um outro potencial. Vamos chamar aqui de potencial C, né? Então, observe que aqui, depois desse nó C, que tem um determinado potencial, ele vai se dividir em 3 fios. Esse fio aqui, o primeiro, o segundo e o terceiro, certo? No caso, quando ele passa pelo fio, por esse fio aqui do meio, que não tem resistência nenhuma, né? Significa que na outra extremidade, se ele não passa por nenhum resistor, nessa outra extremidade aqui, também vai ser o potencial C. Então, observe que esses dois resistores, esse resistor e esse resistor, não tem nenhuma corrente elétrica passando por ele, já que eles estão entre dois potenciais iguais. A gente diz, nesse caso, que esses dois resistores estariam em curto-circuito, tá? E não passaria corrente elétrica entre esses dois resistores. Então, esses dois aqui, ó, esses dois resistores de 1 ohm, a gente não vai considerar, porque eles estão em curto. E a corrente elétrica ela passa diretamente por essas duas extremidades C aqui, ó, C para C. Então, a corrente elétrica ela passa por aqui, porque ela não vai passar pelos, ela sempre vai passar pelo caminho mais com menos resistência, né? Então ele vai passar aqui por esse caminho
que não tem resistência nenhuma e não vai passar por esse caminho aqui de cima, ok? Então, esses dois resistores que estão em curto, a gente vai excluir da nossa conta e vamos considerar só esses outros dois circuitos aqui, certo? Bom, e aí nós temos o ponto D, né, que é outro potencial, certo? E no final nós temos o ponto B, né, que nós temos ali a extremidade, o resistor de 0,5 ohms vai estar entre as extremidades dB. Né? Nós temos aqui, então, completa a nossa identificação, né, nossa interpretação desse circuito elétrico. Tá? Bom, então nós vamos poder fazer, né, como esse circuito CD, né, e esse outro esse resistor, né, CD está num determinado ramo, e esse outro resistor de 2 ohms, esse outro resistor também está entre as extremidades CD, né? Então, esses dois resistores, eles vão estar em paralelo, certo? Eles não pertencem ao mesmo ramo, mas eles estão submetidos às mesmas extremidades, CD. Então, eles estão em paralelo aqui. Então, como eles estão em paralelo, nós vamos primeiro encontrar o valor desses dois, né, a resistência equivalente desses dois resistores, certo? Para depois verificar a situação com os outros resistores, tá certo? Então, nós temos aqui dois resistores. O resistor de 2 ohms, que é esse aqui, e o outro resistor de 2 ohms, que é esse aqui. Então, aplicando lá a resistência equivalente na extremidade CD, tá? Nós vamos ter aqui aplicado a resistência 1, 2 e a resistência 2, 2. Então, vai ficar 1 sobre RCD igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 2. 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 é igual a 2 sobre 2, né? Então, aqui está a característica, né? O macete para a gente resolver essa equação de resistores em paralelo. Ó. É só a gente trocar de posição aqui, certo? O RCD vai para cima e o 1 vai para baixo. Né? O 2 vai para cima e o outro 2 vai para baixo. Né? Então, nós vamos ter aqui RCD dividido por 1, que vai dar RCD, e 2 dividido por 2, que vai dar 1 ohm. Então, a resistência equivalente entre as extremidades CD vai ser 1 ohm. Ok? Bom, então eu já posso representar o meu circuito dessa forma aqui. Isso porque, ó, esses dois resistores juntos, eles representam esse resistor aqui, ó. É como se fosse um resistor só com a resistência de 1 ohm, certo? Então, eu posso representar o meu circuito dessa forma para poder fazer uma interpretação mais simplificada do meu circuito. Então, observe agora que todos os resistores, né, eles estão em um ramo apenas, estão submetidos a um ramo apenas, certo? Então, se eles estão em apenas um ramo, significa que eles estão associados em série. Tá? Então, para a gente encontrar o valor da associação em série, da resistência equivalente entre as extremidades AD, é só fazer a somatória de todos os outros dos resistores que estão aí nesse circuito. Né? Então, vai ser 0,5 mais 1 mais 0,5, que vai nos dar, então, a resistência equivalente do circuito todo vai ser de 2 ohms. Certo? Então, se eu tiver um circuito desse tipo aqui, colocar todos esses resistores, todos eles juntos vai representar 2 ohms de resistência. Tá?